Então, estamos iniciando mais um episódio do Monos Talk Show. Estou aqui com a Lígia Balca, Carol Bento, duas feras da gestão de pessoas aqui de Brasília. E a gente está aqui com plateia, daqui a pouco vocês vão poder participar com a gente. E você que está assistindo a gravação também, se quiser participar e deixar seu comentário aí embaixo do vídeo. Queria começar com vocês, se a gente pudesse resumir em uma palavra, e é óbvio que vocês não precisam responder só em uma palavra, mas essa primeira pergunta, mas depois fechar ela com uma única palavra, como que seria o momento do RH hoje? O que seria a palavra que representa o RH hoje? Posso começar? Pode, claro. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite do lado da Carol, que já sou fã da Carol, pelo que acompanho dela, dos conteúdos. Nos conhecemos ano passado. Você também, Alexandre, sempre com ideias e propostas muito interessantes. Momento atual, né? A gente tem aí alguns desafios acontecendo no mundo afora. E eu estava refletindo um pouco sobre isso, né? Sobre o que em uma palavra, né? O que a gente precisa nesse momento. E eu cheguei na palavra de ação. Não qualquer ação, né? Mas uma ação estratégica, uma ação pensando no impacto, uma ação muito bem planejada, porém em ação, em movimento, né? A gente está vivendo um momento agora que precisa de ação, não é definitivamente um momento para a gente ficar de braços cruzados, esperando alguém dar uma ordem, esperando alguém dar um direcionamento. Eu acho que a gente precisa agir de fato, né? Acho que tem até um pouco a ver com o que a gente está conversando antes ali, agir rápido, né? Porque a gente, quando percebe, tem essa sensação de sempre estar atrasado às vezes, né? Legal. E Carol, qual que é a sua percepção? Primeiro prazer também estar aqui com a Lídia, com você. A Lídia, eu falo que eu admiro, não sei se eu admiro mais a força de vontade dela para correr de manhã todos os dias ou o trabalho. Eu fico ali babando nos dois conteúdos. Hoje não deu tempo. Era cedo, né? como eu vi. Não deu para conciliar. Mas brincadeiras à parte, um prazer estar aqui com vocês, para dividir esses conteúdos com vocês que estão aqui, com quem estiver online também. Eu acho que eu responderia, isso também fiquei pensando, né, qual seria a melhor palavra, o melhor termo. E aí, na verdade, eu acho que eu tentei chegar ali, na verdade, até numa frase, assim, eu acho que o momento do RH, ele não é sobre ser humano, sim, não é sobre ser humano, nem sobre tecnologia, eu acho que ele é sobre a estratégia para conectar as duas coisas. Essa ambidestria. Essa ambidestria de você conseguir, na verdade, entender que chegou um momento que não dá mais para a gente falar só de um RH humano, né, que se perdeu também e que temos que tomar muito cuidado para ele não se perder de novo com a chegada da IA, mas eu acho que é muito mais sobre a estratégia de conseguir conectar essas duas coisas. Então, acho que se eu pudesse definir ali numa frase, duas grandes palavras, eu acho que seria nisso. Muito legal. E vocês vão poder também participar com essa RH em uma palavra. Passa o slide, por favor. Vocês receberam mensagens no WhatsApp. É esse número aqui que conectou com vocês. Então, quando vocês fizeram um check-in ali, chegou uma mensagem para vocês de boas-vindas. Depois, se vocês quiserem se conectar entre vocês, esse QR Code permite que vocês troquem o WhatsApp entre vocês. A hora que lê o crachá. Mas permite que vocês mandem agora a palavra de vocês. Escrevam a palavra de vocês no WhatsApp. O que vocês acham? Qual é a palavra que vocês acham que representa a gestão de pessoas? Pode mandar todo mundo para esse número aqui. Aí não precisa ir lá para a aba anônima. Na outra aba aí mesmo, abre a outra aba, fazendo favor. Não a anônima, volta. Tem na apresentação, dá um ESC. Isso, aí em cima, a outra. Isso. Alguém escreveu diversidade. Podem mandar que vai aparecer aqui a nuvem de palavras. Então a gente quer saber também qual é a palavra de vocês para o RH. O teste foi eu que mandei, para ver se estava funcionando. Fiquem à vontade para escolher qualquer palavra, não se enviesem pela palavra delas.
Mas a gente estava conversando, eu e a Lígia, a Carol estava no People of the Future também, algumas das pessoas da plateia também estavam lá, que eu lembro que eu falei no People of the Future assim, eu tenho certeza absoluta que no People of the Future do ano que vem, que seria esse ano, no meio do ano, a gente vai estar falando sobre agentes de inteligência artificial. E não demorou um ano. A gente já está falando sobre agentes de inteligência artificial, a gente já está utilizando agentes de inteligência artificial, e se você não está usando, você está atrasado. Como que tem sido essas ações na empresa de vocês com inteligência artificial? Já estão aplicando? Aonde? De que forma? Pode seguir a lógica, não, pode ficar. Eu trabalho no Grupo Stefanini, não sei se todo mundo aqui conhece, é uma consultoria tech global, nasceu no Brasil, mas já está presente no mundo todo, são vários países, equipes espalhadas pelo mundo afora, a gente se comunica em vários idiomas dentro do grupo, isso é um desafio também. E uma coisa interessante que tem no Grupo Stefanini é que a gente tem várias especialidades, né? Várias torres de negócio, a gente consegue atender clientes end-to-end com várias especialidades, unindo tecnologia e a área de negócios também. E hoje eu estou liderando uma área que eu brinco que foi um presente, assim, né? Porque é um tema que eu gosto muito, que é o desenvolvimento de pessoas, nesse momento que a gente tem disponibilidade de tantos recursos e capacidade, né, de testar vários modelos diferentes, muito mais acessível, as pessoas muito mais abertas para usar a tecnologia. Então, hoje eu estou tendo uma experiência de usar a tecnologia, a IA, para fornecer, por exemplo, feedback no processo de aprendizagem. E eu tenho percebido que esse lugar que a IA ocupa para fornecer um feedback de aprendizagem é muito bacana. Porque quando você recebe um feedback, né, sobre alguma coisa, seu processo de desenvolvimento que vem de alguém, de um ser humano, esse ser humano também tem suas limitações. Seus vieses. Também tem seus vieses, né? Essa relação já está criada, né? Eu conheço aquela pessoa, se é uma pessoa da minha equipe, se é uma pessoa de uma outra equipe, se é uma pessoa que eu já ensinei alguma coisa, se ela tem alguma coisa que combina com o meu jeito de fazer, com outro jeito. Então, esse lugar da IA, dar um feedback para alguém, que é aquele feedback fora de viés, que é baseado num conteúdo ali né, que possibilita você avaliar conteúdo, voz, visual, né, para uma equipe de negócios, por exemplo. Então, você vai falar de um serviço, você vai falar de uma oferta, a IA vai fazer essa avaliação e vai te fornecer um feedback. O que eu tenho me surpreendido? Que é muito mais fácil, pensando no feedback como um copo d'água, né, que você pode aceitar ou não, né? Nem todo feedback você precisa aceitar completamente ele. Então, pensando nesse feedback que é um presente, que é um copo d'água, você aceita ou não alguma coisa que vem no feedback, quando vem através da tecnologia, as pessoas estão conseguindo fazer esse filtro melhor, porque também não tem uma expectativa de agradar essa IA, né? A IA está ali para fazer o trabalho dela de apontar alguma coisa. Ó, você pode melhorar por aqui, observei que você faz isso na sua fala, você pode trazer mais conteúdo ligado a esse tema, tenta te aprofundar nesse tema aqui para ser mais assertivo. Então, falando rapidamente assim, de uma surpresa interessante, né? É isso, assim, esse lugar de feedback é muito importante e tem surtido um efeito bem positivo, né? Legal. E lá, Carol? Eu estou há menos de 2 meses numa empresa de tecnologia da informação, então o nome da empresa é a First Decision. Ela é basicamente, o business dela é a alocação de recursos de pessoas, né, em contratos públicos e privados, com data solutions, automações e também toda a frente de desenvolvimento, depende da necessidade do contrato também, né. Isso posto, empresas de tecnologia, já estamos totalmente acelerados lá com questões de IA. A gente utiliza como já um dos business, né, uma das soluções que a gente oferece é de automação e de robotização. Não tem como ficar descasado disso, então utilizamos em várias frentes. O meu CEO é um cara muito antenado com tecnologia, então um dia desses ele brincando com a gente numa reunião, ele falou assim, vocês acham que eu respondo todos os e-mails de vocês? Eu não, eu pus lá no chat GPT, peço para o chat priorizar para mim o que é relevante, o que tem de mais urgente, identificar, e aí ele me sinaliza o que é para eu priorizar para responder naquele dia, porque eu não consigo parar para ler todos os e-mails. Então,
quando você tem a cultura, vindo inclusive de cima, né, da importância da gente utilizar essas ferramentas, fica também muito mais fácil da IA fazer parte do dia a dia. Então, eu particularmente uso para tudo e uso já há um bom tempo. Então, para responder um e-mail de forma mais estruturada, eu peço para o chat às vezes me ajudar. Eu hoje em dia não usava, até o meu CEO falar, estou tentando integrar o meu chat GPT que eu pago, eu uso a versão paga, tentar integrar ele com o meu e-mail. Eu vou começar a usar dessa solução também para priorizar. A gente deixa alguns e-mails muito simples parados, porque a gente quer parar para responder e não consegue, então eu vou tentar usar essas soluções, mas eu uso para tudo, eu uso para me ajudar a estruturar uma ideia que eu estou na cabeça. Às vezes, quanto tempo a gente não perdia montando uma apresentação, né? Vamos colocar aqui, quanto tempo a gente não ficava horas indo e voltando, tentando deixar um layout bonito, tentando deixar uma frase melhor, tentando fazer um impacto no começo da apresentação. Hoje em dia eu gravo um áudio para o Gama, para o Presentation, para o próprio chat, peço para ele montar um roteiro, copio e colo lá no Gama e monto uma apresentação em segundos, né? E aí, claro que eu entro ali com o meu senso crítico e enfim, faço todos os ajustes, mas a ideia mais pesada, que era o que a gente demorava horas fazendo, então eu incentivo inclusive o meu time a fazer isso. Então, eu acho que a empresa por si só, ela já traz essa facilidade da gente usar a IA. Claro que precisamos ter muita preocupação com a questão da LGPD, né? Então, sempre está muito antenado e muito conectado. Quanto maior a empresa, imagino o desafio da Lídia ali no dia a dia, com uma empresa muito mais complexa, muito mais colaboradores, aumenta muito a complexidade, mas a gente também já estruturando quando a empresa ainda é um pouco menor, né, com menos colaboradores, à medida que vai evoluindo, a gente já está mais resguardado ali. Então, acho que esses são os pontos que são legais a gente trazer. Legal, bacana. Volta para mim na nuvem, só para ver o que o pessoal respondeu, que eles colocaram. Então, temos tecnologia, diversidade, intencionalidade, propósito, acolhimento, coração, estratégia, protagonismo e transformação. Temos aí uma variedade, uma diversidade de definições da palavra do momento atual. Obrigado, pode voltar lá na apresentação inicial. Carol, você tem essa união de RH, performance e finanças. Como o RH pode falar a linguagem do CFO, da área financeira, do diretor financeiro, sem perder a essência humana? Então, só para contextualizar, eu assumi um desafio, né, na First, e eu assumi 2 cadeiras que normalmente as pessoas entendem como opostas, né, que é a gestão financeira da empresa e a gestão de RH. Aí eu brinco que hoje eu sou aquele chapéu que eu chego lá e falo, preciso de dinheiro para fazer uma ação, aí eu sento na outra cadeira e falo, não temos o dinheiro para fazer a ação. Mas brincadeiras à parte, o que eu estou achando muito interessante, antes de responder a sua pergunta, nesse desafio, é de fato eu conseguir tentar ter um olhar que eu nunca parei para fazer, mas não de forma... eu nunca parei para fazer porque eu não achava isso relevante. É porque, de fato, quando você está ali no seu dia a dia, você foca no que você quer entregar e o seu entregar não perpassa necessariamente ali por algumas decisões financeiras, né? Eu sempre tive uma facilidade e sempre gostei muito de um RH voltado para dados e de um RH voltado para impactos financeiros. Então, acho que a Ambev me trouxe muito isso, assim, esse foco em gestão, em números, em orçamento. Então, acho que na escola ele já veio, acho que na UIS isso se consolidou bastante e eu consigo levar isso muito forte para minhas experiências atuais. Então, eu acho que, primeira coisa, para você falar a linguagem de uma área financeira primeiro, você não vai conseguir fazer isso com subjetividade, com o que eu acho. Primeira coisa, você vai ter que ter muitos dados, né? Você precisa de dados no dia a dia para corroborar a conversa que você vai ter com aquela pessoa financeira. Então, não dá para você chegar lá ali primeiro só com um achismo, né? Acho que esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, então, né, no primeiro ponto ainda, se você não tem um RH que toma decisões baseadas em dados, a chance de você não conseguir conversar com um diretor financeiro, com uma área financeira, é gigante, assim. Acho que o segundo ponto é você conseguir entender que humanização é diferente de subjetividade. Você não pode entender que para você ser um RH humanizado,
você tem que ser subjetivo, né? Então, acho Narrativa sem dados, né? não dá. Então, assim, você pode ser um RH humanizado, você pode ter muitas iniciativas, você pode ter muitos parceiros que trabalham a humanização, você pode ter um foco gigantesco, por exemplo, em desenvolvimento de liderança, para que este líder seja essa ponte e esse promotor de uma empresa mais humanizada no que tange ao olhar para o colaborador, mas você não pode confundir isso com subjetividade. Então, você precisa brincar o tempo inteiro com essas duas informações. Então, quando que eu vou sentar na mesa daquele CFO, daquele diretor financeiro, e vou levar argumentos que projetem esse seu RH para um lugar que você precisa e que muitas vezes é com iniciativas humanizadas, né? Mas como que você vai trazer dados ali para conseguir convencer aquele diretor financeiro de que aquela iniciativa é relevante? E principal, nenhuma organização, né, nenhuma não, demais, né, nenhuma é muita coisa, mas a maioria das organizações não são instituições filantrópicas. Então, elas precisam entregar resultados no final do dia, né? Então, eu até brincava que na UIS, como era uma empresa de capital aberto, eu, inclusive, tinha ações da UIS. Eu era interessada que ela entregasse resultados, né? Então, não dá para a gente partir do pressuposto que no final do dia a gente não está ali para entregar resultados financeiros, seja para os acionistas, seja para o mercado financeiro, seja para o dono daquela empresa. A empresa está ali para entregar resultados. Então, como que você consegue mostrar para aquele diretor financeiro, para aquele CFO, que você está fazendo uma iniciativa que vai de forma direta ou indireta, porque não necessariamente, nem obrigatoriamente você precisa ter diretamente impactos financeiros, mas como que você vai impactar financeiramente, direto ou indiretamente, a organização? Ele precisa enxergar valor financeiro naquilo, né? E aí, assim, tá tudo bem, ele tá na função dele, né? Porque a gente, às vezes, assim, vê muitas vezes no mercado, ou algumas pessoas questionando que é como se existisse um conflito. Não, ele tá no papel dele, você tá no seu papel de RH, né? É como vocês se encontram no meio do caminho. Então, acho que é muito nesse sentido que o RH precisa direcionar os esforços. Achar essa convergência. No caso de vocês, fica mais fácil que a convergência está na mesma pessoa, né? Então, tá mais fácil para os outros, né? Mas para mim ficou um pouco mais difícil. Mas brincadeiras à parte, eu acho que é isso. É como que você consegue combinar essas duas coisas. Lídia, você atua globalmente, né, com cultura de aprendizagem. O que diferencia empresas que treinam daquelas que realmente aprendem? Esse é um bom ponto, né? E claro que, assim, o impacto que a aprendizagem traz para a organização é o que faz a diferença, né? Então, por muito tempo, nós mesmos, dentro de RHs, a gente se baseava em alguns indicadores de treinamento que não mostravam impacto, que mostravam quantidade de horas de treinamento ou um cronograma de treinamento, né? E isso já não tem mais espaço. A gente não tem mais lugar para ficar falando de treinamento isolado como hora de treinamento, como um checklist, foi treinado, não foi treinado, qual é o plano de treinamento. E sim, qual que é o impacto que aquela aprendizagem traz, né? Todo mundo está falando hoje num persona-based também, de aprendizado, de treinamento, né? Que nada mais é do que você ter informação, dado suficiente para treinar a pessoa certa, no aprendizado certo que ela precisa para entregar o resultado que compete a ela dentro ali da organização. Então, acho que a gente está num momento, e pensando nisso, né, a diferença de treinar e de aprender de fato, é você extrapolar aquela visão de só entregar. Eu acho que o trabalho em equipe também, né, se a gente fosse falar de uma palavra também importante, né, esse trabalho em equipe, essa colaboração, essa visão mais ampla do processo de aprendizagem tem que estar muito consolidado. Então, eu vou treinar para quê? O que eu espero? Ontem mesmo eu estava numa reunião onde eu estava falando sobre uma iniciativa que eu preciso, claro, né, do apoio das pessoas que detêm aquele conhecimento para a gente estruturar esse treinamento, para a gente estruturar esse conhecimento. Tanto é que o nome da área é Knowledge and Training, né? Conhecimento e treinamento, porque nem sempre é treinamento. As pessoas não aprendem só com treinamento. Elas aprendem de diversas maneiras. Elas podem aprender conversando com uma IA,
né? Elas podem aprender com uma IA desafiando elas. Você está lembrando disso daqui que você já viu lá no seu onboarding? Você está lembrando disso daqui que você já participou de uma capacitação? Vamos buscar na memória isso. Esse buscar na memória ajuda ela a se consolidar e aprender um pouco mais, né? Então, eu estava numa conversa até com o pessoal de fora que a gente estava falando disso, né? Então, tem um treinamento, a gente tem aqui uma iniciativa, uma estratégia da empresa em relação a algumas indústrias que a gente vai aumentar a nossa presença e a gente precisa preparar as pessoas para entender o momento dessas indústrias, para ter mais empatia com esses clientes, para entender os desafios que esses clientes estão enfrentando. E aí uma pessoa me perguntou durante a reunião, tá, mas qual que é o objetivo no final, né, disso? O que a gente quer ver? Eu falei, excelente, é isso. Então, vamos montar esse material pensando, vamos listar aqui, a gente quer que esse cliente, a gente tenha uma conversa de maior valor com o cliente, a gente melhore o processo de venda, esse cliente está mais atendido, eu estou falando mais a língua dele, estou identificando mais oportunidade. Em termos de negócio, às vezes é mais fácil ver isso, né? Mas quando eu estou falando de uma equipe mais técnica, o que eu quero ver? Quero ver essa equipe trabalhando melhor, com mais qualidade, quais são os indicadores de qualidade que eu posso mapear? Como que eu posso mapear o tempo também, né? Como é que está a distribuição de tempo dessa equipe? Essa equipe está gastando mais tempo em reunião, de alinhamento, de realinhamento, ou ela está gastando mais tempo, de fato, fazendo o que gera valor? Então, mapear esses indicadores, sair um pouco, né, daquela caixinha ali de só preparar um treinamento e receber uma demanda, que às vezes você nem se aprofunda, né? Mas peraí, será que essa demanda que chegou para mim aqui de treinamento, é isso mesmo que as pessoas precisam ou é alguma outra coisa? Deixa eu aprofundar um pouco mais. Então, fazer perguntas, né? Acho que uma organização que aprende, equipes que aprendem, elas vão além do que chega como pedido. Elas vão olhar o 360. Deixa eu entender esse contexto. Quem é essa equipe que precisa aprender? O que ela já sabe? Quais são as dificuldades, né? Eu tenho ido muito naquele modelo do Kirkpatrick, que é a reação. Então, saiu do treinamento. O que já de cara imediatamente aprendeu ou não? Como é que foi a reação? Gostou do modelo? A experiência foi boa? Recomendaria esse treinamento para outras pessoas? Depois, transferiu para o trabalho? Ela aprendeu alguma coisa que é persona-based? Ou é um treinamento para qualquer outra coisa, né? Que ela não vai usar no trabalho? Transferiu? Lembrou, reteve aquele conhecimento ou passou 15 dias, ela esqueceu porque ela não teve oportunidade de usar, às vezes, o que ela aprendeu, o que ela foi treinado, que ela passou ali, sei lá, 10 horas estudando, não aprendeu, não reteve e, por fim, mais importante, é o impacto. Qual o impacto na organização disso? O cliente está mais satisfeito? Reduziu o tempo? Aumentou a qualidade, né, de alguma coisa que é entregue? Eu acho que no começo a gente pensou muito no tempo, né? Quanto tempo eu economizo com o IA, né? E isso gerou até, às vezes, o afastamento. Às vezes a gente fala, não, mas demora muito, não vou... Porque, claro, tudo que você está aprendendo vai demorar um pouco mais nas primeiras vezes, e depois não, porque você já entra no automático. Mas e o impacto da qualidade? Como a gente pode fazer melhor alguma coisa que a gente faz sem a IA, né? Entendi. Entender o que você falou, né? Quais ponteiros vai mexer, né? Que ponteiro a gente está mexendo. Eu quero compartilhar com vocês, eu já aprendi algo hoje aqui com a Lígia, antes de começar, e aí eu quero compartilhar com vocês. A gente estava conversando e ela falou algo aqui que tem relação com isso, que a pessoa não aprende só treinando, né? E aí eu estava contando para ela, a gente falando de IA, a área comercial muitas vezes está querendo automatizar toda a área comercial e botar somente o chat e a IA conversando com o cliente, tentando fechar a venda através do chat. Eu fui atender um cliente no Paraná e ele não queria isso, o perfil de cliente dele é com baixa escolaridade, é da área da construção civil, e ele quer valorizar o vendedor. E aí a gente criou então um copiloto. Então assim, continua sendo o vendedor, o ser humano que conversa com o cliente, mas lá ele tem 11 mil itens no portfólio, que é humanamente impossível um ser humano decorar isso. Então, por exemplo, chega um orçamento que o cliente manda, o vendedor joga para o copiloto na IA, isso tudo via WhatsApp. E o copiloto devolve com todos os produtos do portfólio que ele pode agregar naquele orçamento. Aí eu treinei a IA com o meu treinamento de vendas e treinei a IA com dentro desse projeto, né, com a visão do dono, da cultura da empresa, do jeito de conversar. Aí o copiloto devolve o que ele pode vender a mais com todas as técnicas de vendas e a cultura da empresa.
E aí, conversando com a Lígia, ela falou algo que eu não estava presente. Conforme ele vai conversando com a IA, ele vai aprendendo. E aí ele vai entendendo os padrões de resposta que a IA vem trazendo para ele. E daqui a pouco ele talvez nem precise mais usar o copiloto. Né? Então, E esse copiloto pode ajudar com outras coisas, né? Porque ele vai evoluindo. Sim, vão aprendendo, os dois vão aprendendo juntos e vão crescendo. Então, assim, não é só treinando que aprende. E essa questão também, assim, algumas coisas eu acho que a gente precisa ter o ser humano, nesse caso específico desse cliente, de cliente do outro lado com baixa escolaridade, né, com baixa fluência digital, ele não vai conseguir comprar com a IA. A gente estava conversando com a Carol aqui antes de começar no processo de recrutamento e seleção, a gente desenvolveu a Sara, que tecnologicamente ela é capaz de fazer o recrutamento e seleção de ponta a ponta. Mas culturalmente, talvez ainda não seja o momento. O que a gente fez com a IA? Ela faz uma primeira triagem, aqueles que passaram na primeira triagem, ela vem na agenda do recrutador, olha os slots vazios, devolve para o candidato agenda a entrevista. Então, assim, só esse processo, olha o tanto de tempo que é ganho de ficar agendando entrevista com o candidato. A IA faz isso. Então, o recrutador só vai ver nas entrevistas caindo lá no horário que ele tem que fazer. Olha o tanto de produtividade que isso dá. Embora tecnologicamente ela poderia fazer de ponta a ponta, mas culturalmente, para alguns perfis de vaga, isso ainda não seja a realidade. Queria perguntar para a Carol, a gente falando exatamente disso, né? IA, pessoa, você falou um pouco dessa ambidestria. Decidir hoje onde colocar pessoas e onde colocar IA dentro do RH, por onde você começa a fazer essa análise? Eu acho que essa não é tão difícil, assim, é por onde você operacionaliza muito. Você deu um exemplo perfeito. Acho que os recrutadores hoje perderem tempo ligando para candidato, mandando mensagem, esperando o candidato responder, para, por exemplo, agendar as entrevistas, eu acho que não faz o menor sentido mais hoje em dia, né? Tem milhões de soluções, inclusive, não pagas. Você pode usar o Google, a agenda do Google e criar uma agenda para você que você vai bloquear, disponibilizar para o candidato e ele agenda. Enquanto isso, você está fazendo N outras coisas. Coisas que, inclusive, a IA não vai conseguir fazer como você. Que é avaliar a postura de um candidato, às vezes. Tem as que fazem isso, mas eu acho que tem coisas ainda que as pessoas ainda fazem melhor, né? Então, avaliar a postura de um candidato, a forma como ele se posiciona, tentar fazer uma entrevista ali por competências num tempo real, que às vezes a IA não vai conseguir ter um raciocínio lógico tão rápido e tão humano para sentir determinadas coisas na resposta do candidato. Então, eu acho que você deu um exemplo de atração, no caso de atração e seleção, mas pode adotar isso para tudo. Eu dei um exemplo mais cedo também, a questão da apresentação. Quantas horas, às vezes, quantos dias a gente não perdia montando apresentações para defender um projeto que, às vezes, o CEO tem 10 minutos para te escutar, né? Se você passava, às vezes, uma semana montando a apresentação, validava com o diretor, validava com o gerente, validava com não sei quem, e voltava a apresentação inteira, não era... E, às vezes, hoje em dia, você pega o Cloudzinho, que é uma outra solução, né? Que é um gravador, e ele pode ser físico, eu tenho o meu físico, mas também tenho... Hoje em dia tem a solução... Quem paga, né, a solução, você consegue instalar no seu PC e ele entra em todas as reuniões com você. Você pega aquilo e fala, tá, baseado nessa dor que meu CEO trouxe nessa reunião, monta uma apresentação aí para mim. Eu acredito que a solução pode ser essa, minha hipótese da gente solucionar o problema, que a IA não vai te trazer isso com o mesmo conhecimento e repertório que você tem, e aí você vai lá e vai fazer uma solução, apresentar uma solução, né? Então, sem sombra de dúvidas, pelas partes operacionais, o que toma muito tempo. O que eu acho que a gente não tem hoje, nem não é só no RH, não. Em várias áreas, no RH também, é que eu acho que as pessoas ainda têm muito receio de usar a IA para ajudar. Elas ainda acham que serão substituídas pela IA. E eu acho que a grande questão aqui, as pessoas ainda, muitas pessoas, eu não estou achando que são poucas, tá? Muitas pessoas ainda não entenderam que quem vai seguir no mercado de trabalho são as pessoas que vão ter a IA como aliadas, para acelerar o seu trabalho no dia a dia e ter, na verdade, você ter mais tempo para se desenvolver, para você conseguir ter novos conhecimentos, né? Uma pessoa usou uma frase um dia desses comigo que eu achei sensacional. O conhecimento ele vai ser commodity, né? Qualquer ok que você digitar ali, você vai ter uma resposta.
O que vai fazer diferença, sem sombra de dúvida, é como você pega aquele conhecimento que vai ser commodity, que a IA vai cuspir ali para você em 1 minuto, em 1 segundo, e como que você transforma isso em novos conhecimentos, em novas provocações, em novos insights, como que isso te projeta para um lugar acima do que você está, porque você vai conseguir ver além com o que ele vai trazer de conhecimento para você. Então, acho que é muito nesse sentido. Eu concordo 200% com o que você falou, que quem está com medo de IA vai ser... acho que primeiro que vai sofrer primeiro, em termos de regulação com IA, até pegando um gancho, já vou passar para a Lígia, de um dado que ela trouxe, que ela comentou antes da gente começar, um estudo da Gartner, Lígia. Pode, por favor, comentar em cima disso, acho que tem tudo a ver com o que a Carol falou. O Gartner ontem fez uma postagem de 0%, em 2030, 0% dos trabalhos não terão IA, né? Então, assim, é humano com IA. Não quer dizer que todo o trabalho vai ser feito apenas por IA, né? Então, o humano com IA, sem humano e IA, 0% dos trabalhos até 2030. Daqui a pouco, né? A gente tá falando, você respirou, tá aqui. Então, a gente ficou pensando, né? Assim, o que quer dizer isso, né? Coleta de lixo. Tem uma rota que é feita por IA, tem um conhecimento, uma IA que faz o peso, de repente, do caminhão, que tem que entender. Que ajuda a separar. A economia de energia, de gasolina, de eletricidade, talvez, né, para levar. Então, são vários aspectos que sempre tem uma IA por trás, né? Mas ouvindo a Carol falar, primeiro que me veio a cena do Matrix na cabeça, né? Que assim, o conhecimento é commodity, é isso, né? Fala assim, facilmente você pode aprender. O acesso já é ilimitado ao conhecimento, né? Você não tem barreira. Tem que ter esforço, tem que ter concentração, tem que ter disciplina para aprender. Coisas que a IA não vai fazer por você. O que a IA não vai fazer, mas assim, você não também está longe do conhecimento, né? Qualquer coisa que você queira aprender hoje, tendo força de vontade e acesso à internet, você consegue acessar e saber alguma coisa sobre algum assunto. Então, tem esse lado. E o outro lado que eu fiquei pensando aqui são das resistências. Então, quais são as nossas resistências, né? E eu gosto de falar sobre isso, porque cada vez que eu falo, eu também revisito as minhas resistências, né? Quando eu conto essa história. Existem 3 tipos de resistências. A primeira é quando a gente não entende, é uma resistência mais lógica, né? Então, a gente não entende como que uma IA faz alguma coisa, por exemplo, e por isso a gente resiste. Quando a gente tem essa resistência, a gente precisa ir atrás de mais informação, perguntar, entender, né? Estudar e tal. A segunda resistência é mais emocional. Então, é aquela que a gente acha que tem uma cilada ali. Vou ser substituído pela IA, vou perder meu emprego. Se eu automatizar isso, a empresa vai me demitir. Tem isso, né? Uma certa insegurança, de repente, em relação a isso. E aí, esse emocional não se resolve com informação e não se resolve com treinamento. Se resolve com proximidade, com entendimento da relação, com confiança, relação de confiança, né? E, lógico, um amadurecimento de que está todo mundo evoluindo dentro do mercado de trabalho, e isso não é só hoje, sempre foi assim, a gente sempre está vivendo uma era de algum reposicionamento que a gente tem que estar em constante aprendizado. E o terceiro é quando a gente não acredita que a gente vai conseguir viver esse novo mundo, aprender, dar conta, a gente acha que a gente não tem confiança na gente mesmo, né? De aprender e absorver tudo isso, e aí mora uma resistência também de que assim, então eu já me afasto, Já nem tento, né? Já nem tento para não sofrer o constrangimento de tentar e não conseguir aprender, né? É doido isso. No episódio do mês passado, eu passei um vídeo do Elon Musk, onde ele falou isso num podcast que foi ao ar em janeiro, mês passado. Que ele fala que esse ano a IA vai atingir o AGI, que é o nível da inteligência humana, e que em 2030, daqui a 3 anos e meio, a IA vai atingir o nível da inteligência de toda a humanidade somada. O que não é pouca coisa. E ele fala que a robótica, junto com a IA, vai chegar no nível que em 2030, também segundo ele, os robôs serão melhores cirurgiões do que os melhores cirurgiões humanos. Minha filha está no meio da faculdade de medicina. Eu já falei para ela, vai para a psiquiatria, porque é onde vai mais precisar. Porque se a pessoa está traumatizada com o robô e com o IA, ela vai querer um ser humano para resolver esse problema para ela. Mas assim, o Elon Musk também fala isso nesse podcast.
a IA não tem um botão que desliga. Isso não vai voltar para trás. Então, assim, ou a gente aprende a lidar com isso, ou você vai ficar marginalizado do que vai estar acontecendo no mercado de trabalho, ou trabalhar com coisas muito nichadas. Então, por exemplo, a música hoje é tudo Spotify, streaming, mas tem gente que gosta de um LP, né? As roupas, a moda, tem gente que gosta do alfaiate, mas é um nicho muito pequeno. Então, assim, ok, você não quer entrar na IA, mas talvez você vai ter que trabalhar algo muito específico, algo muito nichado, porque o mainstream, né, a maioria das pessoas vão estar trabalhando nesse universo de IA e realmente acelera muito o processo, principalmente de desenvolver soluções tecnológicas, que é o nosso caso na ProfPlay, na ProfPeople, que a gente desenvolve tecnologia para RH. E eu queria dar um exemplo rapidinho para vocês e vocês vão poder usar. A Lígia, eu já comentei com ela ali, eu ia falar que ia deixar de surpresa no palco, mas eu não quis fazer essa sacanagem com ela. Ela foi visitar o nosso escritório anterior e eu dei um feedback para ela que quando a gente se conheceu que ela gravou um vídeo resumindo a minha palestra no People of the Future, que foi ano passado lá no Museu Nacional. A gente dá o sangue, faz uma palestra de 30 minutos e ela resumiu em 1 minuto e meio minha palestra. E eu falei para ela, ela tem a característica de uma das que eu mais admiro nas pessoas, que é a capacidade de síntese. E tem uma amiga minha que ela fala assim, Alexandre, você consegue aprender com pouco e ensinar com pouco. Quando eu falei isso para a Lígia, ela me devolveu, mas nem todo mundo aprende da mesma forma. Esse aprendizado individualizado. A gente captou, já tem uns 2 anos, R$500 mil da Federação de Amparo à Pesquisa aqui do DF para desenvolver um assessment de aprendizado individualizado. E o dinheiro saiu faz 1 mês. A gente, nessa burocracia toda, demorou 2 anos para sair o dinheiro depois do momento que a gente foi aprovado no edital. E era um projeto para durar 1 ano. E a gente fez ele em semanas com a IA. E vocês vão ter a oportunidade de fazer o assessment de vocês. Passa o slide, fazendo favor. Antes de falar do assessment, a gente também tem, e até o Ismael não está aqui agora, mas a gente está conversando para criar comunidades de gestores de RH por setores de educação, setor de saúde, dentro da nossa plataforma de gestão de comunidade. E esse evento criou uma comunidade. Então, todo mundo que se inscreveu, vocês vão poder manter contato entre quem está aqui e entre quem vai assistir online. Então, já tem lá, desse evento, essa comunidade, aqui são as pessoas que se inscreveram. E eu já deixei uma pergunta lá para vocês. Qual foi a fala do Humanos Talk Show de fevereiro que mais fez você pensar? E aí, essa possibilidade também da gente usar a tecnologia para continuar mantendo o contato humano, mesmo que seja através de uma plataforma tecnológica e de clusters de conhecimento, clusters de interesse. Passa mais um, por favor. Esse print é uma foto que a Lígia me mandou. A gente troca e eu falei para ela, a gente está desenvolvendo aqui, baseado no ciclo de Kolbe, sobre modelo de aprendizagem. Na hora ela me mandou. Eu falei, estou usando aqui. Eu tinha passado a página, assim, lá em sintonia. Que aí ele traz 4 tipos de aprendizagem, né? E aí ajuda muito a formar turmas, porque daí você coloca quem é mais racional, forma turmas de pessoas mais racionais, turmas de pessoas que são mais emocionais, né? E vai construindo turmas e aí facilita o aprendizado dentro daquelas turmas. Essa é uma das aplicações do ciclo de Kolbe. Pode passar, por favor. E aí a gente criou isso, o inventário de dinâmica de aprendizagem. A gente gastou uma fração do R$500 mil e agora a gente vai impulsionar isso aqui de outras formas, porque a gente tem esse dinheiro para gastar e o projeto era para durar 1 ano, a gente fez em semanas, porque a IA potencializou eu pegar o ciclo de Kolbe, vários papers científicos sobre o processo de aprendizagem, você compila tudo isso e cria uma psicometria que a IA cria para você a psicometria. E agora vocês vão ajudar a validar se essa psicometria está correta. Vocês vão ser a segunda pessoa a usar. Ontem eu apliquei com a Gleidiane, que é a gestora de DHO do Big Box. O Big Box é nosso cliente, mandei para ela, ficou encantada. Porque traz relatórios tipo esse aqui. Pode passar, por favor. Primeiro são 10 perfis, 10 assessments. E aí os 3 modelos que a gente usou em relação à sua endurance, que é a sua resiliência em relação à aprendizagem. O estilo de Kolbe, o filtro, né, que é o abstrato, concreto, o prático e o social verbal. E aí o ponto forte e o risco de cada assessment de aprendizagem. Então são 10. Eu já sei qual é o meu, eu já fiz o meu também.
e bateu demais, porque tem muito isso, de você aprender muito rápido, mas o risco também é muito erro por pressa, porque daí a gente acaba... Quando a gente aprende rápido, a gente vai pulando algumas etapas no processo. Processo de confiança. Então, isso... E aí, você sabendo qual é o seu ponto fraco, você fica atento àquilo para não cometer esse erro quando ele vier aparecer. E só um parênteses, e você falou uma coisa sensacional, que eu estava percebendo isso, mas eu não tinha conseguido traduzir, eu acho que você traduziu muito bem, que é o como as pessoas estão respondendo melhor aos feedbacks de uma IA do que de um ser humano, né? É impressionante. E aí, por exemplo, quando um assessment da IA vem, você não questiona, né? Você não questiona mais, porque se o seu gestor vai lá e te fala, você vai ter um monte de contraproposta. Não, mas isso aconteceu porque eu fiz isso que você está me trazendo é porque, na verdade, o outro fez tal coisa. Ah, isso daqui foi porque eu esqueci tal. Cara, quando a IA te responde, você vai falar o quê? Você vai ficar discutindo com a IA? Não, você está errado. Não, você usou a metodologia errada. Não, veja bem, o seu exemplo foi ruim. Você não discute mais com a IA, né? Então, é sensacional. Eu achei muito legal, muito legal. Pode passar mais um, por favor? Aí esse é o meu relatório, ele traz um gráfico teia de aranha, aí meus pontos altos e meus pontos médios, e poderia ter ponto fraco ali, mas no caso não deu. Aí o que a ciência disse sobre mim, as minhas recomendações práticas de como estudar, qual é o ambiente ideal, meus alertas de vieses, meus pontos fortes e os meus riscos baseados no meu assessment de aprendizagem. Isso era um projeto para 1 ano. E a IA acelerou isso em semanas e vocês vão poder testar. Como demora de uns 15 minutos para responder o assessment, aí a nossa equipe vai entrar em contato com vocês ao longo da semana no número do WhatsApp, que vocês se inscreveram aqui, e vão mandar o link para vocês e depois vão entrar em contato para saber o feedback. Só quem está aqui ou quem está aqui também? Quem está aí também. Muito obrigada. Poxa vida, né? Só que Veja faltava, bem. né? Ele apontou tantas vezes para lá, para cá, eu falei... Não, pedindo com esse carinho, Carol. Não, eu só fiz uma pergunta, assim. Então, assim, vocês vão poder fazer os assessments de vocês, e aí o desafio agora, assim, com a tecnologia tá tão rápida, a gente lá dentro da plataforma de aprendizagem começar a criar trilhas e jornadas já baseado nisso aqui, né? Então agora é o próximo passo, né? E aí você vai realmente fazendo o foco na persona based, né? Realmente chegou no nível que a tecnologia hoje permite isso. E ainda está caro, mas daqui a pouco a gente vai conseguir que a IA já transporte isso em vídeos, em elementos de aprendizagem individualizados, falando o teu nome e dentro desse conceito que vai fazer mais sentido para você. E eu digo para você, não vai 1 ano para isso acontecer. Tecnologicamente já é possível. Talvez ainda não seja interessante, não vai dar ROI. Mas daqui a 1 ano, eu não tenho dúvida que isso aqui já vai estar cuspindo conteúdo, cuspindo não é um bom termo, né? Mas vai estar gerando, no final do processo, conteúdo individualizado. Pode passar mais um, por favor? E aí, baseado nisso, eu escrevi um livro chamado Líder de Gente e Líder de Agentes, que é como decidir melhor quando pessoas e agentes de inteligência artificial trabalham juntos. E onde colocar gente e onde colocar agentes no processo. Estou negociando com 2 editoras. Amanhã tem reunião com uma delas, então em breve isso deve estar em mercado. Obrigado. E aí uma coisa que é autoral, mas a IA também me ajudou a criar, é isso aqui. Pode passar, por favor? Que é essa matriz de predição de tarefas, que é onde eu vou alocar gente, é onde eu vou colocar agentes. Aí tem 2 eixos. O grau de julgamento humano e o grau de predição de tarefa. Então, quanto maior o julgamento humano, menos IA eu tenho no processo, quanto maior a predição da tarefa, aí eu posso, às vezes, delegar todo o processo. Então, tem 4 quadrantes com ferramentas específicas para cada quadrante e níveis também da organização, porque alguns são mais estratégicos, outros são mais táticos e operacionais, e a IA entra de formas diferentes. Isso vai estar lá no livro, e aí a gente lança quando isso estiver pronto. Eu comentei no processo, no episódio passado, sobre a tecnologia, como ela está ajudando a ser mais rápido e também muito mais efetivo. Igual você falou que gravou com o Cloud, as reuniões com seu CEO, isso já sai a apresentação. A gente fez um design sprint com a Mara Gontijo, da FVO, e toda a equipe dela. Ela era antes do SEIB, ajudou no processo de aculturamento de todo o SEIB, e hoje ela é gestora lá na FVO.
e a gente fez um processo deles de avaliação de desempenho. 360. Eles têm algumas características próprias, que às vezes liderado avalia líder, às vezes líder avalia liderado. E às vezes tem mais de avaliadores dentro dessa rotina. E a gente gravou essa dinâmica com design sprint, onde a gente foi criando toda a jornada, pontos de atrito, que elas queriam, que elas não queriam, e isso foi gravado. Aí a gente jogou isso na IA, a IA compilou e gerou o protótipo da avaliação de desempenho, já o software. Era um projeto para 1 ano e meio, 2 anos. E já está acontecendo lá a avaliação de desempenho. Agora a gente está fazendo a avaliação de risco psicossocial. Também todo um formulário baseado nesse assessment que vai sair do lado a análise de risco psicossocial. Também era um projeto para 6 meses. A gente está desenvolvendo em semanas. Então, a IA nesse processo, para vocês duas que trabalham na área de TI, vocês estão percebendo quanto isso está gerando de produtividade. E às vezes isso pode impactar na questão do mercado de trabalho. No nosso caso, impactou algumas funções, já não existem mais na empresa. Por exemplo, front-end, que é a pessoa que desenhava a frente dos aplicativos. Esse ser humano já perdeu o emprego, ele perdeu a relevância. Você já tem casos assim lá na empresa de vocês, que a IA já substituiu completamente uma posição? Ainda está muito cedo para eu te falar isso, porque tem pouquíssimo tempo, não sei nem o que tinha e o que não tinha de cargo, mas eu não tenho a menor dúvida que em pouquíssimo tempo isso vai acontecer, que foi o que eu falei, né? Se a pessoa não se adaptar e não procurar novos conhecimentos, essa pessoa, né, do front-end, ali, o desenvolvedor que ficava nessa frente. Se essa pessoa ali, há 1 ano atrás, não percebeu isso, não olhou, não identificou que seria substituído e não procurou novos conhecimentos, ou para continuar no que ele fazia, fazendo algo que a IA não vai fazer, ou fazendo alguma outra coisa, com certeza essa pessoa ali, né, já está fora. Mas eu ainda acho que é muito cedo, talvez a Lídia tenha mais... O que a gente percebe é a criação de novas funções, posições, ou até esse upskilling de algumas atividades, né? Então, tem equipe que originalmente é uma equipe de desenvolvimento que hoje trabalha num projeto que disponibiliza plataformas ou sistemas para que outras equipes criem alguma coisa sem escrever um código. Então, a gente até brinca, né? Dentro de uma sala de RH, num encontro recente que a gente teve com o RH, que foi o seguinte: nossa, a gente criou lá uma ferramenta para usar em recrutamento e seleção com o IA e que nenhuma linha de código foi escrita. E aí, alguém perguntou, quem aqui nessa sala não sabe escrever nenhuma linha de código? E várias pessoas levantaram a mão. Claro. Várias pessoas que trabalham em RH não sabem escrever. Eu não sei escrever nenhuma linha de código, né? E um sistema é criado sem escrever uma linha de código. Então, eu acho que isso representa bem a mudança que a gente está tendo, né? Não tenho agora exemplos, assim, tinha uma equipe que tinha tantos desenvolvedores, não tem mais. Não, porque naturalmente essas pessoas estão fazendo o caminho de se tornar outras posições, de ter outros desafios. Hora ou outra, a gente já muda um pouco a forma que a gente divulga essas posições, ou título de vaga, né, mais usando a nomenclatura de IA, mas esse tem sido um processo natural, um processo que ainda está acontecendo e que está sendo uma feliz surpresa perceber que as pessoas estão em constante transformação, em desenvolvimento delas mesmas e dessas... Eu acho que muito também pelo perfil da empresa de vocês duas, que é de tecnologia, já é um perfil de gente que tem que se atualizar o tempo todo, porque toda hora está mudando a linguagem, toda hora está mudando o processo, mas as empresas mais tradicionais é bom ficar atento, porque está muito rápido, né? Eu acho que a gente pode voltar daqui 6 meses e acho que vai estar um cenário diferente essa conversa. Para as duas, o RH está preparado para deixar de ser área de apoio e assumir o protagonismo estratégico? Começar com você, Lígia, depois Carol. Prontíssimo. E tem uma coisa interessante que é o seguinte, o se tornar protagonista é um trabalho diário, né? Ninguém é protagonista, agora eu sou protagonista e acabou meu trabalho. Então, o tornar-se é importante. Então, tá pronto? Tá. Não tem nada para fazer de diferente? Não tem nada para aprender? Não tem nada para evoluir? Claro que tem. Agora, o que eu não acho que a gente tem que pensar é que, não, falta isso, falta aquilo. Sempre vai faltar alguma coisa. Sim. Ninguém está 100% preparado para tudo. A gente nem sabe o que vai aparecer.
Né? Alguém sabe aqui o que vai aparecer, que desafio vai aparecer depois de amanhã com o mundo como está, as coisas acontecendo. Está cada vez mais difícil prever os nossos desafios. Agora, esse protagonismo, já faz tempo que o RH está preparado para ter esse protagonismo. E tem muita gente aproveitando, tem talvez algumas pessoas que não estejam aproveitando por algum motivo, não sei, alguma resistência, alguma falta de confiança em si mesmo, está precisando virar uma chave, está precisando fazer uma mudança em sua vida, de carreira. Pode ser que sim, né? Mas acho que a gente já está na hora de parar de pensar, tô ou não tô. Pensa, revisita o seu dia a dia se você já não está nessa posição de protagonista, né? Porque às vezes a gente não quer fazer muito esse alarde, né? Não quer muito sentar nessa cadeira de, vou fazer meu marketing pessoal, já sou protagonista, mas ali, na sua individualidade, né? Cada um refletir um pouquinho. Aonde que eu já estou sendo protagonista? Nossa, fiz isso, fiz aquilo. Não precisa se autopromover para fora, né? Mas ter essa consciência, terminar uma semana de trabalho, um projeto que você encerra e fala assim, nossa, fiz diferença, aqui foi legal, estou orgulhosa do que eu fiz, do que eu entreguei, qual que é o próximo passo? Tem coisa para melhorar? Tem, na próxima a gente melhora, vamos evoluir, se compare com você mesmo, né, que eu acho que é interessante para dar essa sensação de evolução constante também e não comparar o seu bastidor com o palco de outra pessoa, porque hoje com rede social, com, né, tudo isso fica muito evidente, né? Assim, às vezes a gente só vê o palco do outro e a gente não vê o bastidor. E o nosso, a gente vê bastidor, palco, tudo que tem direito. Então, acho que essa reflexão de que, sim, já estamos protagonizando muita coisa. Dentro do grupo Stefanini e com empresas que eu converso, com colegas, né, que às vezes me procuram também para mentorias, para trocas, eu vejo assim, uma capacidade absurda, uma liderança nos times de RH, uma liderança forte, um conhecimento. O RH está abrindo os horizontes para estudar outras coisas, para ler sobre outras coisas. É uma área muito antenada do que está acontecendo no mundo. Exemplo aqui, Carol assumindo, né, outra área, incorporando. Dentro do grupo está acontecendo isso também, pessoas de RH incorporando também outras áreas, assumindo outros desafios. Então, assim, essa capacidade de comunicação que os times de RH têm é muito forte. Já está protagonizando muita coisa. Está usando IA antes de outras áreas também. Então, agora é continuar evoluindo e entender que já está liderando muita coisa. Legal. Eu brinco que comparado ao quê, né? Somos protagonistas comparado ao quê? Brincadeiras à parte, eu acho que, complementando até a visão da Lídia que ela trouxe agora, diz muito sobre... Depende, né? A gente está olhando para o RH de 50 anos atrás, nós somos extremamente protagonistas, né? Quando a gente olha até 10 anos, 5 anos atrás, né? Quando a gente compara, a gente não tinha, por exemplo, um olhar para os nossos colaboradores como experiência do colaborador, a gente não olhava jornada, né? Então, a gente, hoje em dia, assim, mais uma vez, comparado ao quê? Que RH é muita gente, né? Que RHs, claro que vão ter algumas empresas mais tradicionais, que vão ser protagonistas dentro do que eles têm a oportunidade de ser, né? Então, talvez protagonista é uma palavra muito injusta, a depender do olhar e da ótica que você vai usar, mas eu acredito que todos os RHs têm acompanhado dentro das suas limitações, seja pela cultura da organização, seja por ser uma empresa um pouquinho menor ou uma empresa um pouquinho mais familiar, não sei. E nas empresas grandes eu vejo todos os RHs tentando acompanhar esse movimento de alguma forma. Claro que com mais uma aula que a gente teve aqui hoje sobre as resistências, né, do ser humano, eu acho que, claro que cada um vai ter as suas resistências a depender do seu perfil, dependendo do contexto que essa pessoa vive, ela vai ter algumas limitações, mas eu consigo ver um RH completamente diferente. E aí eu vou fazer até um ponto aqui sobre essa questão, que eu acho que os movimentos de eventos de RH, como os que você traz aqui em Brasília, como os a gente vê fora de Brasília, os online, hoje em dia, mais uma vez, só não tem acesso ao conhecimento quem não quiser ter, né? Eles possibilitam que os RHs estejam muito à frente, sentando em outras cadeiras. Aí vai de cada um, né, de olhar para aquela possibilidade e falar quanto eu estou querendo acompanhar isso, quanto eu quero protagonizar e sentar nessa cadeira e fazer movimentos diferentes, né? Porque às vezes você vai ter uma limitação dentro da sua organização
cultural, por estrutura hierárquica, enfim, não importa, mas você vai ter a oportunidade de expandir isso para fora. Hoje em dia a rede social nos permite que você, às vezes, traga um conhecimento que às vezes você não está conseguindo colocar para fora ali dentro da sua organização, mas que você tem a capacidade de influenciar outras pessoas por um post, por um vídeo, e enfim, cada um vai conseguir protagonizar de alguma outra forma. Então, acho que só fazendo um complemento, acho que tem muito disso, assim, sobre esse olhar. Legal, e pegando o gancho no que vocês duas falaram, o que o RH ainda faz hoje que não deveria estar fazendo mais? Eu vou voltar para o início da nossa conversa, assim. Eu acho que muitos RHs ainda pecam em não conseguirem falar a língua do negócio, assim. Não conseguirem traduzir o impacto direto e indireto das suas iniciativas, que muitas vezes são incríveis. Eu diria que na maioria das vezes são incríveis, mas que a gente não consegue ainda traduzir a linguagem do negócio. E aí eu não estou falando nem para a minha cadeira atual, não estou falando nem de resultado financeiro, eu estou falando de aprendizado mesmo, assim, de repertório de jornada, do quanto a gente muitas vezes... E eu, por exemplo, que gosto do tema, já tenho muita dificuldade de conseguir, às vezes... Tá, mas beleza, eu tentei, me preparei, falei a linguagem do negócio, me preparei para todas essas respostas. E mesmo às vezes a gente ainda não consegue ali conectar com a real necessidade, com o impacto daquilo, seja ele financeiro ou não. Então eu ainda acho que a gente ainda peca um pouco nisso, em confundir um pouco humanização com sustentabilidade no negócio ali, né? O quanto que você não fica nesse só um lado ou só o outro. Né? E aí falei muito sobre RH humanizado hoje, e é engraçado como eu sou uma pessoa muito voltada ali para resultado, para negócio, mas, por exemplo, eu preciso totalmente de parceiros que façam o que eu não sei fazer. Então, estava conversando com a Andréia antes de ontem, esses dias, a Andréia, ela é uma pessoa que fala muito sobre felicidade no trabalho, mas uma felicidade no trabalho que entrega resultado de fato, não aquela felicidade que abraça a árvore, né? Ela até me mandou um portfólio de uma iniciativa do mês de março, e aí eu falando para ela, falei, não sei se nesse momento agora eu já consigo fazer, já consigo entrar com soluções, mas, por exemplo, quando eu tentar fazer isso, não sou eu que vou fazer. Eu vou acessar uma pessoa que domina aquilo, então também enquanto você se complementa nisso, né? Que não é só o resultado pelo resultado, mas é como você mostra o impacto, o resultado, e você tem parceiros que te ajudam a impulsionar essas soluções também, né? Vide soluções incríveis que você acabou de apresentar, que as organizações não precisam também querer ficar construindo do zero, né? Elas podem contar com esses parceiros para poder acelerar essas coisas. Então, o RH ele não precisa mais querer saber fazer tudo. Ele não tem que fazer isso, porque a expertise dele tem que estar focado no business dele e não pegar e construir tudo do zero ali dentro de casa. Então, também, como que você consegue, hoje em dia, contar com parceiros também para acelerar o seu RH, para que ele esteja à frente e que ele pare de também querer tentar fazer tudo ali sozinho. Então, acho que é um pouco disso tudo que eu botaria no mesmo pacote ali, na resposta. Acho que essa questão de parceiros é super importante, não só para fora, mas também para dentro, né? Então, esse relacionamento do RH com todas as áreas da empresa é muito importante, né? Relacionamento, escuta, entender as dores, entender os desafios das áreas. É só o time de business partner que faz isso? Não, todas as áreas dentro de um RH deveriam fazer isso, né? Ter relacionamento, entender as dores, entender os desafios das áreas para qual você faz o seu trabalho. E eu acho que um ponto, né, que eu vejo melhorando constantemente, mas eu acho que vale a lembrança para todos nós, é a necessidade do nosso posicionamento dentro da organização. Então, às vezes eu ainda vejo alguma coisa no sentido de mas tem que ser assim, vai ser assim e tal. E aquele desconforto, aquele certo desconforto do tipo assim, não, mas eu tenho uma ideia diferente. Eu gostaria que fosse diferente. Claro que é cansativo, às vezes, você posicionar de uma outra vez e tal, mas para isso vai da nossa habilidade de trazer outros elementos, tentar de uma outra forma, influenciar, mostrar indicador, basear. Às vezes você não está conseguindo argumentar alguma coisa que é a tua visão, por quê? Não está baseado em indicador, não está baseado numa narrativa de negócio, está baseado
num discurso mais subjetivo, que foi o que a Carol falou antes, né? Então, essa eu acho que vale a lembrança da gente nunca deixar de explorar outras alternativas para o nosso posicionamento. Acho que isso nos ajuda enquanto times de RH. E a parte da parceria, do relacionamento, uma visão mais ampla, né, de todas as áreas da empresa, porque às vezes a solução do seu problema ali tá nessa escuta. Isso é dado também para o seu posicionamento, né? Legal. Eu queria, antes de fazer a minha última pergunta, abrir. Se alguém tem alguma pergunta, alguém quer fazer alguma pergunta para os nossos convidados? Tem alguém que quer perguntar? Mandei. Eu acho que mandei. É? Volta, abre lá aquela aba, fazendo favor. É que lá no outro a gente fez nesse modelo. Clica aí, vê se é... Tá vendo? Não, ela acho que você vai ter que falar, porque ela explodiu em nuvem de palavras. Entendi. É porque lá no IBMEC a gente fez as perguntas. Hoje a gente preferiu fazer a nuvem, então ela está configurada no formato de nuvem. Mas pode fazer a sua pergunta. Gente, excelente as explanações de vocês e nesse sentido de realmente tudo a gente aprende numa fala, numa conversa, numa apresentação, enfim, se você estiver aberto para a escuta, né? Eu sou da área comercial, não sou do RH, mas o meu público é o RH. Como vocês de RH estão se desafiando para a IA ajudar a área comercial? Não só como ferramenta de estrutura do dia a dia, mas na abordagem, porque a abordagem faz você melhorar a sua venda, né? Então, assim, para não deixar esse lado também humano, onde tete a tete, o que vocês estão vendo para a área comercial nesse sentido? Mas você está falando mais de desenvolvimento ou de soluções tecnológicas para a área De desenvolvimento. De desenvolvimento, de pessoas mesmo, né? Nossa, a expertise está toda aqui do nosso lado. Vou deixar ela primeiro, depois no máximo eu adorei complemento. essa pergunta. Como que é o seu nome? Raquel. Raquel, adorei sua pergunta. Esse é um dos desafios que eu tenho hoje, de ajudar a área comercial, áreas de negócio, a performar melhor, a ter mais satisfação, a trabalhar melhor, facilitar a vida através de aprendizado. E, assim, eu estou adorando esse desafio porque... Pensa num contexto onde todo mundo, talvez que venda alguma coisa hoje, que precisa desenvolver relacionamento, está encontrando um cliente que sabe muito também, que já pesquisou, que já sabe um monte de coisa, que vai te desafiar muito. Então, você ser um especialista no seu produto, na sua oferta, né, no que você vende ou construir esse relacionamento é muito difícil. E outra coisa, a forma de decisão das pessoas por compra também está mudando, né? Já foi-se o tempo que só o relacionamento bastava, só a confiança. Porque, assim como você, tem um monte de gente construindo relacionamento com potenciais clientes. Então, qual que é o conceito que a gente tem desenvolvido? O aprendizado fazer parte do teu dia a dia, do teu trabalho. Então, o aprendizado, ele aparece na tua jornada do teu trabalho. Imagina você... nem tudo isso a gente já está conseguindo executar, algumas coisas a gente está construindo uma base de dados já para se tornar realidade. Mas imagina no teu dia a dia você ter um assistente, que é um assistente de aprendizado, um assistente de trabalho, que vai te avisando, olha, hoje você tem reunião com tal cliente, lá nesse cliente, a mudança que foi divulgada recentemente, uma pessoa saiu de uma área e foi para outra, ou tem uma legislação que saiu na semana passada que pode influenciar uma tomada de decisão. Então, te informa sobre isso. Assiste esse vídeo rápido aqui, falando sobre essa oferta, porque pode ser interessante. Ou dá uma lida nesse trechinho aqui, que é um case que a gente tem dentro da organização. Está integrado com o CRM, esse cliente fez uma reclamação mês passado e está registrado. A IA te trouxe isso, ele reclamou mês passado sobre isso. Então, você vai incorporando isso no teu dia a dia, né? E olhar para frente um pouquinho também. Então, olha, você concluiu aqui, você treinou já o que você precisa, mas para o mês que vem a gente está disponibilizando isso daqui. Reserva um tempinho na tua agenda para fazer esse treinamento, para praticar um pitch
de vendas dentro dessa plataforma, ou olha, essa semana você não foi lá treinar nada ainda. O que você acha de reservar uns minutinhos para você fazer um treinamento, já que na semana que vem... Então, incorporar no dia a dia, né, essa jornada, para que seja, ao mesmo tempo, leve, mas assim, gente, não pode ser tão leve, e aí eu tenho estudado e procurado muita referência com base científica também, né, porque... o que de fato comprova o aprendizado das pessoas. E aí tem um dado que você aprende mais, você retém mais a longo prazo quando tem um esforço seu também para aprender. Se é leve também demais, quem nunca colocou um podcast para ouvir no trânsito, daqui a pouco você está viajando, você já tem que voltar para essa pessoa o tempo né? inteiro. Porque teu pensamento te levou para outro lado. Então também não dá para entrar nesse mundo de fantasia que vai ser só leve, que vai ser tudo paz e amor e você vai aprender. Não. Pode ser que funcione no curto prazo, mas para o longo prazo também precisa de um esforcinho no sentido de que, vamos relembrar isso daqui, dá uma estudada nesse daqui, repete, volta, né? Então intercala um pouco o conhecimento. Essa é uma base também que tem de comprovação de quando você intercala o conhecimento, você vai aprender mais. Não basta você fazer um intensivão de final de semana e achar que aquilo ali vai ficar marcado na sua memória. Não, não vai. Você vai ter que revisitar aquilo em algum momento. Então, essa estruturação, acho que para quem vende, quem está em contato com o cliente, precisa disso, de uma nutrição ali quase que diária, acompanhando os teus desafios para você ter na memória recente, né, o que você vai usar, mas também alguma coisa mais espaçada para te ajudar. E o impacto é enorme, né, porque aí você consegue perceber a satisfação desse cliente que é atendido, né, o quanto que de fato, né, você consegue mostrar para o cliente o que você pode ajudar. Não é só venda, não é só lucro, não é só isso, mas esse cliente está conseguindo resolver os problemas dele através de uma parceria, através de um contato que ele tem comercial, ou está sendo só aquela pessoa que quer vender alguma coisa a qualquer custo? Não. Vamos resolver problemas, vamos falar de resolver problemas aqui, né? E facilitar a vida. Eu adorei a sua pergunta, porque eu acabei de aprender também. Porque eu não vou ter nada a complementar, no caso. Eu estou animada com isso. Tá com isso fervendo na cabeça, né? Mas a gente tem tempo para mais uma pergunta. Alguém quer fazer uma pergunta? Vai lá, Elaine. Eu vou contextualizar para conseguir fazer a pergunta. Eu atuo em clínicas na área da saúde ali e eu lido com mais ou menos 15 gestores. E por vezes, quando a gente traz alguns projetos, eu quero dizer os donos da empresa, né? Então, por exemplo, a gente está com um projeto de implementação de IA no agendamento. E isso acaba envolvendo várias lideranças, né? São pares ali trabalhando. E por vezes há resistência, porque se você vai implementar tecnologia, você vai alterar algo no processo. E às vezes esse processo vai ser alterado não necessariamente lá no call center, vou alterar algo lá na recepção, né? Na entrega do laudo, enfim. Acaba envolvendo processos e pessoas. E eu tenho adotado algumas estratégias para poder fazer com que esses pares trabalhem de fato de forma colaborativa e não resistente. E em alguns momentos eu vejo que as estratégias que eu venho adotando não surtem muito efeito. Surte efeito, mas não aquele que eu gostaria. Então eu queria ouvir de vocês, né, qual é a experiência de vocês em relação a isso. De não surtir o efeito esperado. E alguma prática que vocês adotam para poder fazer esse alinhamento das lideranças que precisam trabalhar em pares quando tem projetos que juntam setores. Quer começar? Não, pode. Tá, vamos lá. Primeiro, resistência, e aí falando um pouquinho até anterior ao que a Lídia trouxe sobre resistência, eu acho que a resistência, a neurociência, ela explica, né? É 100%, não é 80% da população, 100% da população, o ser humano, ele é resistente por si só, né? Então, a primeira reação dele vai ser sempre ir para aquele lugar não quero mudar, não quero ajustar, não quero que mexa no meu. Então, o seu cérebro vai automaticamente te projetar primeiro para este lugar do bloqueio. A diferença é as formas como essa pessoa vai resistir. Se ela está resistindo porque é um novo, se ela está resistindo porque ela acha que ela não vai dar conta, se ela está resistindo... E aí você vai ter que tentar entender, eu acho que a primeira coisa que você precisa tentar é
sair do que você está querendo olhar, né, e tentar olhar o problema. Então, tipo, a primeira coisa é, onde está a resistência dessas pessoas? Elas estão resistindo por medo, elas estão resistindo por falta de conhecimento, elas estão resistindo pelo quê? Porque se for falta de conhecimento, talvez a sua estratégia é menos sobre a dinâmica deles trabalharem juntos e muito mais sobre prover o conhecimento para que eles fiquem menos resistentes à sua mudança. Se a resistência é porque eles acham que eles não vão dar conta, sua estratégia também tem que ser outra, né? Como que a gente mostra para eles que é possível que isso aconteça? É trazendo cases de sucesso, para eles verem que isso é simples, uma vez implementado. É trazer cases de sucesso de que uma vez que foi implementado isso, melhorou na área do fulaninho de tal, tantos por cento de produtividade, na área do fulaninho de tal, tantos por cento de resultado financeiro. Então, talvez trazer cases para que fazer com que eles percebam que isso já está acontecendo, que já aconteceu, né? E quais os resultados que isso trouxeram. Porque aí ele sai daquele lugar do tipo, eu achei que era só comigo, né? E não, o mundo está acontecendo, as coisas estão acontecendo, nossa, me trouxe tantas informações de tantos outros lugares que mudou isso, isso e isso. Aí ele vai conectar naquele momento seguinte, cara, eu tenho uma meta para bater esse ano, que é desafiadora, que eu tenho que aumentar em X% meu resultado de produtividade naquela equipe, né? X indicador lá, XPTO. Pô, então, se me trouxeram que nos cases essas outras empresas aumentaram em X%, se eu mudar o meu processo, automaticamente eu bato minha meta do ano. Então, ele passa a querer não ser só a pessoa que queira que aconteça, como ele vai fazer acontecer. Porque para ele vai ajudar ele a atingir os objetivos dele individuais. Nós, seres humanos, também somos muito individualistas, né? Então, a partir do momento que ele entender que aquilo vai impactar diretamente no que ele precisa entregar, nos desafios dele, ele vai querer fazer. O bom é como se você conseguir, nesses 15 líderes, você conseguir achar, naqueles cases que você vai trazer, ou em diferentes cases, elementos que ajudem a ele olhar para o dele, mas que aí todo mundo vai se sentir visto naquela solução, como ela agregou valor, e aí todo mundo vai meio que querer fazer. E aí o trabalho colaborativo acaba meio que sendo por consequência. Porque aí uma vez que um quer fazer, o outro quer fazer, todo mundo quer fazer, então agora juntos a gente consegue fazer. Então te dei alguns exemplos de alguns possíveis caminhos que talvez possam ser possíveis caminhos que você possa fazer para diminuir a resistência. Acho que se o maior head da empresa não tiver comprado com a sua ideia, nada do que eu acabei de te falar vai funcionar também, tá? Não, aí nesse caso eu tenho... Então pronto, aí acho que você tem 50%, porque aí você tem uma fala muito importante, seja ela inspiradora, seja ela impositiva no sentido do tipo temos que fazer, e aí combinar essas duas coisas é maravilhoso, porque aí você tem estratégia com inspiração, então acho que você já tem 50% do caminho andado. E aí uma vez que você tem isso, acho que você pode tentar algumas dessas estratégias. Talvez acho que pode ser uma das possibilidades. Foi o que me veio rápido aqui na cabeça, tá? Deixar muito bom. Acho que a Carol fala dos ganhos, né? As pessoas querem ver ganhos, né? Em mudança de processo, de mudança de atividade ou procedimento dentro, né, de uma empresa. Então, esse ganho, às vezes, não está claro para todo mundo, né? Às vezes, quando a alta liderança apoia, é muito bom, porque as pessoas vão, seguem, né, recomendação, mas, às vezes, também deixa um pouco, não deixa tão claro isso, né? Qual que é o ganho? É só para obedecer uma regra que a alta liderança está mandando ou tem um ganho, né? Acho que o que eu geralmente faço, né? Eu também enfrento desafios assim, aproxima, né, de quem está bem engajado primeiro, porque o que está dando certo, que case é esse para eu mostrar, né? Então, agora, recentemente... tive a curiosidade de olhar para um engajamento de uma iniciativa e olhar já para a performance das pessoas. E aí eu percebi que aquela iniciativa que eu queria promover mais, 80% das pessoas que melhor performavam estavam usando essa iniciativa acima da média dos demais. E aí eu comecei a divulgar isso e falar, gente, olha só, 80% de quem... né, bate aqui as metas, performa super bem, usa mais que a média. Usar essa narrativa para engajar mais gente a usar. Então, é um pouco isso, claro, sem expor ninguém, que eu acho que não, não é nesse caminho. Esse caminho tem um efeito, às vezes, até contrário, você vai para a linha da exposição e tal.
mas você levar dados, escutar também, né? Às vezes, quem está um pouco mais resistente, por quê? Né? O que te impede? Me conta um pouco, você não vai perguntar isso, né? Por que você está resistente? Porque a gente também... Já vai ser resistente. Como é que é a neurociência? Já vai ficar resistente. Ele já vai para o lugar do tipo... Que a gente nunca assume que a gente está resistente, né? A gente não o seu cérebro já vai assumir. para o automático do tipo, vou entrar numa guerra aqui agora, deixa eu recuar 50 vezes, né? Mas às vezes a pergunta é, me conta um pouquinho sobre como é que a gente pode melhorar isso daqui. A orientação foi clara? Deixa eu me colocar no seu lugar, né? Às vezes até aproximar mesmo da rotina, me conta um pouquinho de como que está o teu dia a dia, quais são os desafios, o que eu poderia te ajudar melhor. E com isso, ampliando a visão, às vezes você entende por que não tem engajamento de uma parte na iniciativa e aí você vai, talvez, conseguir adaptar também, ou até vender melhor esse peixe ali, né, para as pessoas engajarem. Muito é falta de informação, é falta, né, às vezes não entender ou não estava aberto para entender. Comunicação é o que o outro entende, não é o que a gente fala, né? Isso a gente já repete há bastante tempo, mas é sempre bom lembrar, né? É o que o outro entende, então o que o outro entendeu? Perfeito. Vou lá, vou perguntar de novo, vou me aproximar, né, para tentar ganhar um pouquinho os ouvidos do outro e melhorar. A responsabilidade da comunicação é do comunicador, né? Legal. Bom, antes de fazer a última pergunta, eu quero fazer convites, então. A gente vai ter o coffee aqui para seguir a conversa, para vocês se conectarem pelo crachá, troca o WhatsApp, como eu falei. Aqui é a minha agenda, se alguém quiser bater um papo comigo. De toda forma, a nossa equipe vai entrar em contato com vocês do assessment, e depois, se vocês quiserem bater um papo sobre o resultado do assessment, é por lá. Vai na guia anônima, fazendo um favor. E lá na guia anônima, dá um F5 aí, atualiza a página, fazendo um favor. Aqui já tem algumas fotos do que aconteceu, tá lá na comunidade. Se vocês quiserem já baixar as fotos de vocês, já tem no login e senha que vocês receberam no momento de inscrição. No cantinho lá em cima vai estar o perfil de vocês, vai ter rede social, clica na rede social, acha a comunidade do evento, e aí lá na comunidade do Humanos Talk Show de fevereiro já temos as fotos do evento em tempo real. A Emily, a recepcionista lá fora, que ficou postando enquanto a gente estava aqui batendo papo. E o Léo, obrigado, Léo, a equipe aí que foi tirando foto, foi passando para ela. E ela já foi colocando aqui para a gente. Então, acho que uma tecnologia também permite que depois esses contatos sigam acontecendo e vocês mantenham essa relação pós-evento. Minha última pergunta é, que vocês aí falem para a câmera, para aquela profissional ou aquele profissional de RH está lá sobrecarregado no operacional, um monte de coisa para fazer, ainda tendo que equilibrar tecnologia com performance, e ainda está perdido com tudo isso. O que vocês podem falar para essa pessoa? Você quer começar? Vai lá. Bom, eu vou dar um recado aqui, que na verdade eu já falei, mas vou repetir aqui. A gente sempre está em transformação, a gente está sempre com algum desafio, né? Hoje é uma era... a IA, questões geopolíticas no mundo que desafiam a gente a uma adaptação. Mas depois disso passado, outros desafios vão surgir também. Então, o melhor a se fazer é ter um certo conforto, não sei, nesse desconforto, né, do aprendizado contínuo, da adaptação, criar um hábito de conversar com as pessoas, olhar um pouco para fora também, o que está acontecendo no mundo, o que as empresas estão fazendo. Então, eu gosto de usar uma expressão, né, de você ter, claro, um pertencimento aonde você trabalha, a organização que você representa, mas também conservar um olhar meio forasteiro, né? Então, olha para fora também, olha o que o mundo está acontecendo, quais são as boas práticas de mercado, se permita também a pensar que às vezes você pode estar errado no que você está fazendo, você está muito certo em alguma coisa, mas você pode estar errado em alguma coisa que você está fazendo, e se permitir mudar, adaptar alguma coisa e testar modelos novos também do que você vem fazendo. Isso sempre traz um resultado positivo. No mínimo você aprende alguma coisa. Acho que é um recado sobre sobrecarga. Eu acho que a gente falou muito sobre IA hoje. Então, usem e abusem dela a seu favor,
mas tenham muito cuidado. Então, se eu pudesse deixar uma dica com relação à IA, não se apaixonem pela IA, se apaixonem pelo problema que vocês querem resolver. A IA ela vai ser um meio pelo qual você vai resolver o problema. Mas se você não entender que para você resolver e saber qual é a solução melhor que você vai usar, se você não entender o problema, você não vai resolver nada. A IA vai ser só uma automatização, entre aspas, burra, que vai estar ali resolvendo qualquer coisa, porque você não sabe o que você está querendo resolver. Então, assim, se você estiver se sentindo sobrecarregado, primeiro entenda qual é o problema ali, ou então se você não está se sentindo sobrecarregado, mas quer usar a IA, entenda qual o problema que você quer resolver, e a IA ela tem que vir para complementar, para te ajudar, para ser o como você vai solucionar o seu problema. Então, eu acho que é isso que eu queria deixar de recado final. Muito legal. E até porque é muito fácil se apaixonar pela IA, que ela é altamente bajuladora, né? Exatamente. Excelente, Alexandre. Isso é ouro em pó, Alexandre. Genial. É muito fácil se apaixonar pela IA. Se apaixona facilmente pela IA, é verdade. Mas não se apaixone pela IA. Ela pode te boicotar muitas vezes, então se apaixone pelo problema, a IA tem que ser o como você vai resolver. Quero agradecer vocês duas, assim, foi genial, assim, realmente foram vários aprendizados, e assim, vocês que estão aqui, vocês vão ter a chance de ver a gravação, então assim, acho que é tanta informação que vai ser difícil, como a Liz já falou, processar tudo no único encontro. Assistam a gravação, a gente também coloca cortes na nossa rede social, quem ainda não segue, profpeople.com.br. No episódio passado foi a Marli Vidal e a Marcela Elmore. Também foi ouro em pó, como diz a Yassi, elas entregaram muito sobre cultura. A Marli entregou como é o processo de aculturamento de novas unidades do SEIB, ela descreveu o processo. Então, assim, ela entregou muito. A Marcela também entregou muita coisa de processos do GRAM. Então, quem precisa construir processos de RH, o episódio do mês passado, elas entregaram o processo das duas empresas. Então, assim, tá lá, tá gravado, a gente posta algumas coisas, mas ao se inscrever nesse episódio, você também tem acesso à gravação dos anteriores, tá tudo lá dentro da Prof People, conteúdo que eu falei lá no IBMEC, eu precisava sair aqui do IBMEC com 2 certificados de mestrado, porque foram 2 mestrados que elas entregaram lá, e hoje aqui também a gente ganhou isso. Ismael, obrigado, cara, pela parceria, o CIE de ter aberto aqui as portas para a gente. Uma salva de palmas para as nossas convidadas, para vocês também.